Então diga para o teu irmão: irmão, ainda há esperança. Não desista não, ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. E eu lhe garanto, disse Jesus, para alguém muito especial que estava do lado dele. Você vai dizer: especial, um bandido, pastor? Porque Deus não vê isso. Deus vê o coração do homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer para ele assim: calma, ainda há esperança para você. Você hoje vai conhecer um lugar poderoso. Eu quero profetizar aqui, na tua vida, na tua família, que Deus vai lhe surpreender. E que Deus vai falar para você exatamente essa palavra: calma. O que você achava que estava perdido, ainda há esperança. Aleluia. Amém? Pode se assentar, queridos. Esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. Vou repetir: esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Jesus, querido, é o Senhor da vida e venceu a morte. O apóstolo Paulo registra isso com muita propriedade, quando ele diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja diga glória a Deus. Queridos, o mundo está perdido em seus pecados, mas em Jesus, pela fé, você pode ter esperança em sua salvação, para a glória de Deus. E esta é a realidade do mundo sem Jesus. Qual é a realidade do mundo sem Jesus? Efésios diz isso, Paulo diz isso: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, eu e você. E Ele não poderia, querido, nos salvar se Ele não tivesse sido ali abençoado e salvo também na sua própria cruz. Morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E ali se encontravam pessoas que zombavam dele. Se tu és o Cristo, salve-se a si mesmo. Pessoas que zombavam deles. E um dos ladrões da cruz disse: olha, nós merecemos isso, mas ele não, o que ele fez? Ele é justo. Foi quando Jesus virou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A esperança em Cristo é o nosso paraíso. É onde o Senhor nos leva para ter a quietude do coração, a tranquilidade, né? E é muito importante porque naquele momento o ladrão da cruz, ele teve um ato de arrependimento. E alguém pode dizer assim: pastor, só Cristo sabe naquele momento, porque as palavras do ladrão da cruz é que Jesus então mostrou para ele que ele estaria, porque Jesus viu no coração dele o arrependimento. O arrependimento em que o levou para a sua salvação. Ele diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Outrora nós éramos inimigos de Deus, mas a boa notícia do Evangelho é que mesmo sendo inimigos de Deus, há salvação para todas as pessoas por causa da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Cristo Jesus está, irmão, com a mão estendida para salvar e libertar. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança em nossa redenção é o assunto central das Escrituras. A esperança na redenção do homem e da mulher. A Bíblia fala disso de Gênesis a Apocalipse. Exatamente o foco da Bíblia está na redenção do homem. Podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo,
rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé para recebermos salvação e sermos transformados de inimigos em amigos de Deus. Deixa eu fazer 4 perguntas para você refletir durante essa mensagem. 4. Você pode afirmar que recebeu a salvação de Deus? Se sim, quando e como? Do que você foi salvo e para que você foi salvo? Terceira pergunta. O que a salvação significa para você? E como que essa salvação reflete no seu dia a dia? Quarta pergunta. Como a salvação dá para você esperança para o futuro? São perguntas que você precisa responder, que você precisa refletir sobre elas. Assim que nós nos arrependemos e recebemos o perdão de Deus, então nós somos salvos. A maioria de nós não vai direto para o paraíso. De vez em quando eu falo isso aqui: se Jesus te salvou, se você é salvo, o que você está fazendo aqui? Por que você não foi para o paraíso? Na verdade, queridos, Deus ainda reserva para aqueles que Ele permanece aqui uma estrada espiritual de muita glória, de muito poder, de muita unção, de muitas maravilhas e de muitos milagres. Quando a pessoa é salva por Cristo e ela não vai para o paraíso, é porque Deus tem para você planejado uma estrada espiritual aqui de milagres, de salvação, de prosperidade, de bênção para a sua vida. Então nós temos que nos regozijar no Senhor. Seu lugar é com Jesus, Ele irá levá-lo aonde Ele está, na presença de Deus. Isto é salvação, este é o presente de Deus. Ou seja, quando o pastor Steve, ele falou isso, o que eu entendi é o seguinte, quando você é salvo, essa certeza da salvação, ela se concretiza na sua vida, quando na verdade você tem uma vida com Deus. Porque se a pessoa é salva, mas ela não tem paixão, amor, ela não tem vontade de estar em comunhão com Deus, então ela não foi salva. Porque a pessoa salva em Cristo, ela quer estar na presença de Cristo. E para que você entenda essa mensagem central da Bíblia sobre esperança, querido, e de ser transformado, edificado por ela, você precisa receber algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, receba com alegria o presente da salvação. Olha o que Efésios diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, irmãos, é um dom, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Mas você vê que há pessoas que pegam o presente que Deus está dando para elas e fazem pouco caso desse presente. Muitas vezes não querem nem saber desse presente de Deus. E Deus, irmão, nos deu um presente quando Ele nos resgatou do pecado, nos tirou do pecado, do lamaçal do pecado, nos tirou do controle e do domínio das trevas. É um presente, é uma maravilha. E você devia estar agora assim, glorificando, exaltando: oh, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Meu Deus, irmãos, a Bíblia diz que nós merecíamos a morte. Merecíamos a morte. Mas Deus, por compaixão e misericórdia, enviou o seu único filho para nos trazer a vida. Amém? Nós estávamos mortos. Olha o que a Bíblia diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba, irmão, esse presente, dê valor a esse presente, sabe? Se agarre com esse presente, viva esse presente, em nome de Jesus. Como que se alguém te desse algo de muito valor, de um valor inestimável, que fizesse toda a diferença na tua vida. Pastor, é mesmo, a salvação é assim. É um presente inestimável, não tem valor, não tem como vender, não tem como trocar, não tem como fazer de conta que aquilo ali não foi dado por Deus. Não, aquilo nos acompanha todos os dias, aleluia.
Você está com o amigo ali do lado e ele diz assim, aí não, eu sou salvo, Cristo me salvou. Não, mas como que você tem certeza que você é salvo? Ninguém tem essa certeza. Não, eu tenho, o Espírito Santo, me traz essa convicção. Mas por que você tem essa convicção? Porque eu sinto muita vontade de estar sempre na presença de Deus. Eu vou repetir, porque quem é salvo é como se fosse um imã. Ele é atraído para a presença de Deus. Amém, irmãos? Para a comunhão com Deus. E quando você é atraído para a comunhão com Deus, a diferença acontece. Porque a salvação não é um peso, é um alívio. Tem gente que, não, eu não quero. Tem gente que tem até medo de ir na igreja. Não, porque se eu for na igreja, vai que eu me entrego lá, vai que o pastor chama, faz aquele apelo, meu coração é tomado, e eu agora vou ter que seguir. Muitas vezes eles confundem, vou seguir a igreja. Não vai seguir a igreja, vai seguir Jesus. Mas aí ele pensa assim, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo, eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais aquilo. Ele fica pensando nas coisas que ele não pode mais fazer, porque foi dito isso para ele. Porque ele entende o seguinte, que a salvação que ele recebe é um peso, não é um alívio. Ele não entende que quando ele recebe a salvação, ele estava no mundo das trevas. Ele não entende que quando ele recebe a salvação, ele estava num lamaçal de pecado. Era um homem, uma mulher imunda. Ele não entende que foi um alívio, que ele recebeu paz, que ele recebeu esperança, que ele recebeu libertação. As pessoas não estão entendendo isso e muitas estão caminhando para o inferno por causa disso. E infelizmente muitas estão dentro da igreja também. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre esse foco central das Escrituras, que é a esperança, que ainda há esperança, honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É o quê, igreja? As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. É uma nova vida, diga para o teu irmão, é uma nova vida. Seja grato e honre essa nova vida que você recebeu de Jesus. Aleluia, amém? Não diga, eu recebi. Mostre para as pessoas o presente que você ganhou, aleluia. Mostre isso, a esperança de dias melhores. Sempre haverá esperança de dias melhores para quem é salvo em Cristo, está em Cristo. Mas pastor, não posso acreditar nisso, porque o prognóstico, tudo mostra que o troço vai ser cada vez mais pior. Eu quero te dizer em nome de Jesus, quem está em Cristo nunca vai piorar, sempre vai melhorar. Porque não importa se você está no manancial, ou se você está num deserto, se você está no centro da vontade de Deus, a tua vida é uma bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito. E talvez você me pergunte assim, mas pastor, como fazer isso? Praticando a palavra de Deus. As coisas só se tornam novas na nossa vida, só melhoram quando nós praticamos a palavra de Deus. Muitos crentes ouvem, conhecem, mas não praticam, então a vida dele não melhora. Ele não tem paixão, ele não tem gana, ele tem problema, ele tem muito, coisa ruim. Ele não gosta da igreja, ele tem dificuldade com a autoridade, ele tem dificuldade em submissão, ele tem dificuldade em obediência. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho certeza, ele ainda não foi salvo. Não duvido não, ele não foi salvo. Porque a pessoa que é salva, ela quer viver uma nova vida. E a nova vida em Cristo, ela se espelha na cruz, não se espelha no homem. Se espelha na cruz. E o que Cristo fez? Cristo se humilhou. E quando o salvo não se humilha, porque para mim ele ainda não é salvo. Quando o salvo não tem nova vida, quando o salvo não tem coisas novas na sua vida, no que diz respeito a ele com Deus, a vida espiritual, a vida ministerial, a vida, da obra de Deus, é porque para mim, meu irmão, você pode discordar de mim, não tem problema, eu entendo isso, mas para mim não é.
Chega desse blá 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 de um evangelho, sabe, negociável. E que o cara quer viver a vida dele do jeito que ele quer. E chega na igreja, ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, que senão ele não fica satisfeito. Meu irmão, na vida e paz não tem isso. Se você quer a palavra para você ficar satisfeito, meu irmão, sabe, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está satisfazendo você, porque você ainda não é salvo. Porque eu não prego outra coisa senão a palavra de Deus. É essa palavra que nós temos ministrado, seu objetivo. Quando você recebe Cristo, quando você é salvo por Cristo, Ele não te leva para o céu, é porque o seu objetivo de vida é viver com Jesus, é viver para Jesus. Porque agora você tem a mente de Cristo, querido. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo isso aqui? Você tem a mente de Cristo, e através da mente de Cristo, tudo se faz novo. Então a mentalidade é outra. A mentalidade é outra, aleluia, amém? Você está entendendo isso? Aleluia. Quando o sujeito vem e começa a discutir e tal, você diz assim, não filho, eu não quero discutir, Deus te abençoe. Procura o caminho que você acha que deve procurar. Sabe, seja ele um incrédulo, seja ele um crente que está dentro da igreja, eu não vou discutir com você, eu não vou convencer você a nada. E eu também não estou aqui para isso. Jesus não me chamou para isso, não chamou você para isso. Jesus nos chamou, querido, para poder pregar o evangelho. Aleluia, amém. A tempo e fora de tempo, viva esse evangelho, pregando esse evangelho com a sua vida. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu na terra. A vida cristã é uma demonstração poderosa do estilo de vida de Jesus, capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você está aqui, meu irmão, tem fogo dentro de você queimando, aleluia. É como uma brasa viva que está dentro de você. Bendito seja o nome do Senhor, e deixa esse troço queimar mais ainda. Como o pastor se aproxima mais dele ainda. Tenha paixão por isso, tenha gana por isso, tenha vontade de estar com ele, em nome de Jesus. Olha o que Efésios diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A justiça e a santidade que a Bíblia pregou são provenientes da verdade, da própria palavra. Então a nossa vida, uma vez que nós estamos em Cristo, ela tem como base e sustento a justiça, a santidade de Deus e a verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? A esperança que a Bíblia relata, que a Bíblia fala, que a Escritura tem como foco central, que é a redenção do homem, na verdade nos leva a vencer as atribulações e os obstáculos da vida. Essa esperança. Não importa o que eu estou passando, eu sei, eu creio, eu espero, eu tenho certeza que Deus vai mudar essa história, que Deus estará comigo nisso, aleluia. A Bíblia diz, querido, gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porque Abraão creu contra a própria esperança. Porque ela não desaponta. A esperança nos leva a viver um futuro melhor. Quem quer um futuro melhor? Todos nós queremos um futuro melhor. Mas esse futuro melhor, ele não está baseado nos ditames da terra, da sociedade. O futuro melhor está baseado no ditame do reino de Deus. O reino de Deus é naquilo que é do Senhor. A Bíblia diz, pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, porque na esperança fomos salvos. A esperança nos leva a conquistar as promessas de Deus. Nós vamos conquistar promessas de Deus. Amém? Aleluia. Há 7 meses atrás, nós tínhamos esperança, nós vamos conquistar a terra. Muito trabalho, muita dedicação, muita renúncia, mas conquistamos a terra. A esperança nos leva, querido, a conquistar as promessas de Deus, porque Deus tem promessa para os seus filhos. Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Amém?
o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Bendito seja o nome do Senhor. Deus disse que havia esperança, irmão, olha só, olha esse texto. Até para uma árvore cortada tem esperança. Gente, o que é isso? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei aqui de uma árvore de... Como é que é aquela lá de casa lá? De amora. Gente, a gente corta o troço vai ver. Jesus, o que é isso? Você vai cortando, cada vez mais que você corta, e sabe, nasce mais plantas, nasce mais pedaços, né, de galhos e galhos mais verdes, mais viçosos. Sim, Jesus querido, nós temos que cortar a raiz dessa árvore. Olha o que a Bíblia diz. Olha só esse texto. Deus disse que havia esperança até para um vale de ossos secos. Eis que dizem, os nossos ossos se secarão e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza. Profetiza, irmão. Profetiza, assim diz o Senhor. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Meu irmão, você pode estar na sepultura. Deus dá uma palavra, Deus libera uma palavra e vai sair da sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha o que Deus diz, que havia esperança até para o pobre necessitado, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. É o que a Bíblia diz sobre esperança, irmão. Nós somos enriquecidos com a palavra do Senhor. E quando você olha, você tem uma terceira coisa interessante: viva para cumprir os propósitos de Deus. Na esperança nós vivemos para cumprir os propósitos, não os nossos não. Olha o que a Bíblia diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Diga, somos salvos. Diga, somos salvos para cumprirmos os propósitos de Deus. Amém, queridos? Ele preparou para isso. E quantos crentes, irmãos, não estão nem preocupados, nem um pouco preocupados com a obra de Deus? Infelizmente. Não é verdade? Infelizmente. E isso gera uma tristeza tão grande quando o cara disse assim para mim assim: eu sou crente, eu sou da igreja tal, mas ele não está preocupado com a obra de Deus, ele não está preocupado em cumprir aquilo que Deus preparou para que fosse cumprida, a missão que Deus nos trouxe. E aí quando essas pessoas falam para mim, irmãos, eu não debato, eu só falo assim: Deus te abençoe, filho, e continua a minha caminhada. Porque é muito estranho essas coisas. E o Espírito Santo, irmão, fogo que vem do céu, não é um fogo estranho, é um fogo vivo, é um fogo verdadeiro. Amém? Eu vou dizer uma coisa: crente que vive sem os propósitos de Deus, a vida dele não faz sentido. O pastor Rick Warren disse: uma vida sem propósito é como uma morte prematura. Você morreu e não sabe. Pensa por um momento, sua vida tem sentido? Você se sente o quê? Perdido ou perdendo tempo? Eu já ouvi gente dizendo que perde tempo vindo na igreja, perde tempo. Estou perdendo tempo. E eu vi isso de crente. Meu Deus, Jesus está voltando mesmo, irmão. Não está voltando? Jesus veio por você. Entenda isso. Deus tem planos maravilhosos para você. Não pare de buscar até que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Clame a mim e responder-te, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O que Deus tem para nós nesse versículo? Diga assim: coisas grandiosas. Diga, coisas grandiosas. Diga, coisas insondáveis, que ainda não conhecemos. É o que Deus tem para nós. Meu Deus, pastor.
Olha o que Jeremias diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha só, olha só. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o que Deus tem para nós. Mas pastor, o que eu estou vivendo agora não é prosperidade, pastor. O que eu estou vivendo agora é um dano na minha vida. Mas se você está vivendo esse dano, é porque Deus está preparando lá na frente, querido. Fica tranquilo, fica em paz, amém? O dano que você está sofrendo hoje é a preparação daquilo que Deus tem muito melhor para você amanhã. Fique tranquilo, fique em paz, amém? Deus criou você para adorá-lo. Deus criou você para ter comunhão com Ele. Deus criou-nos para sermos como Jesus, para servir a Deus e as pessoas. Deus nos criou para anunciar o Evangelho. Essa esperança ainda há esperança. Então vamos avançar. Quarta coisa importante, dentro desse foco central da esperança: irmão, transforme realidade com os valores do reino de Deus. Olha o que diz o texto de Lucas. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só, todos os que recebem a salvação e seguem a Jesus, são enviados por Ele para transformar realidades através do seu poder. Você e eu fomos enviados, preparados, capacitados, irmãos, para repreendermos demônios, curarmos enfermos, levarmos uma palavra de esperança. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos, características que nos identificam. Mateus 5, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esses dias mesmo, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, estou sentindo, eu não estou passando bem e tal. Eu disse: não tem problema não, deixa eu orar por você aqui, em nome de Jesus. O lugar que eu estava não era um lugar, você vai dizer assim, não é um lugar apropriado, porque para orar pelo enfermo você tem que estar na igreja. Está errado. Se ele vier à igreja, você vai orar por ele. Não, aonde ele estiver, você vai orar. Pode ter enfermidade ali, mas pode ter demônio ali também. E o milagre de Deus vai levá-lo a ter entendimento de que Deus tem poder e que ele pode ser salvo ali. Em nome de Jesus. Agora, quantos crentes fazem isso hoje, irmão? Você vê crente fazendo essas coisas hoje? Eles não têm noção. As pessoas são salvas, não têm noção. Mas por que eu sou seguidor de Jesus? O que eu vou fazer? É só para você dizer que você é salvo? Já vou chegar aí onde você quer. Olha só, que coisa interessante. Jesus deu autoridade para transformar o mundo, amém, irmãos? Então a igreja tem se escondido no tempo de hoje, porque a igreja não quer transformar o mundo, a igreja não quer que as coisas sejam transformadas, porque ela se cala diante do que tem acontecido. Afronta contra princípios da palavra de Deus. A igreja se cala, com medo. A igreja se cala, não pastor, não pode falar, não pastor, não pode fazer. Não pastor, olha, não pode. Não, a igreja se cala. E ainda tem gente que fala assim, não, o senhor está falando de política, eu não falo de política, eu falo de princípio. Agora eu não estou nem aí se você está entendendo o que eu falo, eu deixo de falar. Eu vou falar aquilo que Deus manda eu falar e acabou. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus, a igreja precisa se manifestar. Não é contra fulano nem contra ciclano, mas é contra as hostes malignas que usam pessoas, instituições, estabelecimentos, autoridades para confrontar os princípios de Deus. Na tua casa nasce menino, na tua casa nasce menina. Não tem linguagem neutra não. Aí o sujeito vai dizer para mim que eu estou falando de política, eu estou falando daquilo que Deus fala, meu irmão. Então levanta a tua voz em nome de Jesus. Igreja se escondendo, a igreja se escondendo, a igreja se escondendo. Outrora pessoas falavam assim, não mistura a igreja com política, não dá certo. Não é com política não, irmão. Você nunca viu, nesses anos que eu estou aqui, você nunca viu um candidato vir aqui em cima. Nunca viu. Se aparecer uma autoridade, nós somos levados a orar pela autoridade. Agora, apresentar, eu nunca fiz isso, irmão. Essa dimensão, então o que nós temos que fazer? A igreja não pode se calar. Jesus me salvou, eu sou seguidor de Jesus, para confrontar o inferno. Aqui diz a palavra de Deus, diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, a palavra de Deus diz aquilo. Então abra a tua boca, igreja, porque a autoridade Deus deu para vocês, para nós. Fale a palavra, em nome de Jesus. Não vem com esse negocinho de... Oh Jesus, tudo é amor. Já conheci um troço aí do passado aí, que era paz e amor. Como que o mundo vai ter esperança, irmão? Se a igreja se cala,
Ainda há esperança, olha, ainda há esperança para o seu filho, para a sua filha. Há esperança para o seu vizinho. Como que há esperança se ele não ouve da tua boca as palavras que ele quer ouvir, que ele precisa ouvir da tua boca? É a palavra de Deus, não é a tua palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que a ciência diz, não é o que os estudiosos dizem, é o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Há esperança, diga para as pessoas, ainda há esperança. Para a glória de Deus. De maneira prática, irmão, nós vamos mudando as coisas com a palavra de Deus. Você pode dizer um aleluia? Seja um agente, irmão, de esperança para os outros. Quando a Bíblia fala de esperança, e o foco nas Escrituras é a esperança da redenção do homem. Seja um agente da esperança para os outros. Minha oração não é apenas por eles, disse Jesus em João 17:20. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Deles quem? Dos discípulos que ficariam. Vocês vão e vão fazer, através da mensagem dele, através da sua mensagem, através da mensagem dele, do menino, da menina, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião, através da mensagem daqueles que foram resgatados, foram salvos, foram, lavados pelo sangue do Cordeiro, foram regenerados pela palavra. Você é salvo, você é alegre, você é uma pessoa feliz, você é a melhor pessoa do mundo, você é a pessoa mais rica dessa terra. Somos eu e você, porque a riqueza do céu está dentro de nós. O Espírito Santo desceu do céu e veio morar no meu coração, no seu coração. A maior riqueza do céu desceu sobre nós. Meu Deus, a nossa jornada se transforma numa mensagem inspiradora. Segura isso daí para você. Não somos salvos para escapar do inferno, não, irmão. Tem gente que está pensando assim: não, pastor, eu tenho que ficar com Jesus, porque eu não quero ir para o inferno. Ei, Jesus não salvou você para você se escapar do inferno, não. Somos salvos para saquear o inferno e levar milhares de pessoas ao encontro com o Salvador. Foi isso. Ah, é, pastor? Então Jesus me salvou, não foi para me tirar do inferno? Foi exatamente para eu saquear o inferno, é exatamente isso. Porque você pode entrar dentro do inferno, irmão. Você que é lavado pelo sangue do Cordeiro, se você entrar no inferno, o inferno vai tremer. Desse jeito. Amém? Agora cuidado, que tem crente aí que quer dar uma de muito espiritual. Não, vamos lá na rave, vamos lá evangelizar. Chega, sai de lá evangelizado pelo... Você não pode ir nesses lugares assim de qualquer jeito, irmão. Ali é só o foco. Você acha que alguém que está ali está pensando em Deus? Então você tem que ir lá direcionado, não sozinho, debaixo de autoridade, dirigido pelo Senhor, através daqueles que são autoridades sobre a tua vida. Ou você pensa que Paulo e Barnabé foram para a viagem missionária porque deram na cabeça deles: não, o Espírito Santo mandou a gente. Não, eles foram lá para a igreja foi, impôs as mãos deles e os enviou. Amém? Amém? De vez em quando tem irmãos assim: pastor, nós vamos lá na casa de fulano que nós vamos fazer oração, que ele está vendo vultos lá. Nós fomos lá para orar, para repreender. Ih, você fez a coisa errada, irmão. Você foi lá debaixo de que autoridade? Não, foi o Espírito Santo. Não, calma aí, não, a banda não toca assim não. Você esqueceu que você está debaixo de autoridade? Eu esqueci. Faz a coisa certinha, irmão. Anda no caminho certo. Você tem autoridade sobre você, vai lá, compartilha. Ó, existe essa situação e tal. Essa família está precisando, situação, bom, vamos jejuar, né? Vamos nos preparar. Vou abençoar vocês, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aí você vai dizer assim: não, Marquinhos, irmão, vai devagar.
tem um monte de crente que se arvora. Posso ir porque o Espírito Santo me falou assim: você não tem essa base na Bíblia não, tá? Você não tem não. Um dos maiores missionários, se não for depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Olha a vida do apóstolo Paulo, como que ele submetia a igreja. Ele poderia dizer assim: não preciso da igreja. Jesus me escolheu, Jesus me deu a tarefa, Jesus me escolheu especificamente e eu posso ir. Não fez isso. Tem uns crentes forré que tem aí, irmão, que se acha. Olha para a experiência. Senta comigo que eu vou te contar a minha experiência nesses 33 anos. Como que eu caminhava? Porque o que eu falo para vocês não é aquilo que eu não vivi, é aquilo que eu vivi. Então pense bem. Quando nós levamos a mensagem, nós não levamos de qualquer jeito, irmão. Amém? Amém? Esses missionários que a gente ajuda, eles não foram assim: Deus me chamou, tive um sonho de madrugada, Deus me chamou, no dia seguinte já preparei e comprei minha passagem e eu vou lá para a África. Não existe isso. Olha na história, vê se tem. Eles vão lá, eles têm uma igreja local, que eles são membros, eles conversam com o pastor deles então começa o treinamento, orienta, né? E todo um processo para chegar onde Deus havia preparado. Amém? Você está entendendo? Davi foi ungido rei, irmão, 25 anos depois que ele foi tomar posse. Ele poderia dizer assim: não, Deus me ungiu, profeta Samuel me chamou. Viu lá os meus irmãos, eu que sou o cara. Ele jogou óleo na minha cabeça. Poderia chegar lá para Saul e dizer assim: sai. Não, Deus já tirou o espírito de você, Deus me ungiu agora eu sou rei. Foi assim que ele fez? Não. Não é assim. Mas tem muito crente aí que chegou a esse ponto dos crentes, alguns crentes, dizer assim: eu posso viver uma vida cristã sem ter comunhão com a igreja local. E esses dias eu vi uma pessoa que tem um poder de persuasão muito forte numa rede social. Eu disse assim: qualquer crente novo que ouvir esse cara, vai pelo cara. Cuidado, irmão. Eu não sei porque que eu estou dizendo isso, mas Deus está falando. Amém? Então, ainda há esperança. Diga para o teu irmão: irmão, ainda há esperança. Diga para ele: nós somos salvos para saquear o inferno. Nós somos agentes da esperança. Aleluia. Vamos ficar em pé? Dizem que enquanto há vida, há esperança. Quem já ouviu esse ditado? Enquanto há vida, há esperança. Isso veio, sabe de onde, irmão? De Eclesiastes 9:4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Você está aqui, está vivo. Existe ainda esperança para mudar o quadro, para mudar a história, para mudar a situação. Jesus, enquanto o ladrão ainda estava na cruz, sentindo dores, ia morrer logo, logo, ainda havia esperança para ele. Você tem certeza da sua salvação? Tem convicção? Se a sua resposta é um sim, ore para que outras pessoas tenham a mesma convicção.